Olá, classe! Vim aqui humildemente falar um pouco sobre o uso da vírgula. Talvez minhas explicações não sejam aí muito ortodoxas, mas. Bom, listei aqui vários exemplos, né? Os que eu julgo relevantes. É, eles se repetem um pouco, né? Alguns exemplos que eu vou dar se encaixam em várias categorias. E também estou começando bem do começo, né? Então muita coisa vai ser óbvia. Mas é sempre bom relembrar o máximo de coisa possível, né? Ah, outra coisa que é importante aprender usando, né, esses exemplos. Não adianta muito ficar decorando frases soltas assim. É só para dar uma base, mas aprender isso mesmo é na prática, né, escrevendo e lendo, basicamente. Ok? Então vou analisar um por um aqui brevemente. Uh, Listas são o uso clássico da vírgula, né? Eu gosto de cachorros, vacas e galinhas. Ontem eu limpei a casa, fiz um almoço, etc. Aqui nessa segunda, inclusive, não são nem substantivos, né? São pequenas orações que você está listando, mas mesmo assim, né? Vale para qualquer coisa. Aqui já vem a primeira pegadinha, entre aspas. O uso da vírgula antes do e divide um pouco os gramáticos, mas em geral é melhor não usar. É considerado mais correto não colocar, a menos que a vírgula remova algum tipo de ambiguidade, né? Por exemplo, se mudar o sujeito da frase depois do e, aí você coloca, né? Mas em geral não tem problema, mas é considerado melhor não usar. Vale para as conjunções ou e nem também, na maioria dos casos. A mesma lógica. Okay. Repetições é algo muito mais da fala do que da escrita, mas toda vez que você repetir alguma palavra, assim, seja para dar ênfase, né, ou para fazer um draminha, assim, né, Gustavo, Gustavo, você está muito, muito, muito chato, é, você vai usar vírgulas. Às vezes as palavras são iguais, mas têm significados diferentes. Ah, só tem a mesma escrita, daí é outro caso, mas é muito raro, né? Praticamente sempre quando você for ver quando você vê palavras iguais, você vai ter que pôr uma vírgula entre elas, né? Me fugiu um exemplo aqui dessa outra coisa que eu falei, mas é irrelevante, é muito raro, assim. Okay. Um, Datas, ou mais amplamente, quando você tem um advérbio de tempo e um advérbio de lugar juntos, ou adjuntos adverbiais, né, ou dois de tempo, enfim. Por exemplo, aqui, segunda-feira, 18 de janeiro. São Paulo, 1994. Um, é sempre bom separar, assim, né? Fica mais bonitinho, mais organizado. E isso é bem comum. Também precisa da vírgula. Vocativo e aposto, que é o próximo aqui, são usos muito clássicos, assim, né? Tá em todos os livros didáticos de português do mundo tem uma seção sobre isso. Vocativo é quando você vai chamar alguém, seja pelo nome da pessoa ou algo que dê para trocar pelo nome, né? Vem aqui, meu bem, Gustavo, pare com isso. Oi, Gustavo, tudo bem? Essa última é uma coisa que eu me irrito, assim, não me irrito, mas me pega sempre, eu sempre tenho que colocar quando eu mando mensagem para as pessoas e quase ninguém nunca coloca, né? Aí eu penso, será que eu tô sendo pedante de colocar, né? Mas tem que ter ali. E mesmo que não tivesse Gustavo ali, teria vírgula. Aí só para separar, oi, tudo bem, né? E aposto é uma explicação, digamos assim, algo que você está adicionando ali na frase que normalmente poderia ser tirado dali sem prejudicar muito sentido, é só algo a mais, né? É, e também, grande parte das vezes, o oposto você pode pensar nele como algo que poderia estar entre parênteses, não entre vírgulas, né? Aí parênteses, vírgulas, depende da sua organização do texto e do quanto que você quer deslocar aquilo, né? Numa escrita mais formal tem aqueles tracinhos também, né? Os travessões, não para indicar fala, mas para indicar um aposto também, ou uma oração que tem cara de aposto. Esse primeiro exemplo aqui eu não vejo isso há muito tempo, mas revista de fofoca, essas coisas assim, sempre colocam a idade assim em aposto, né? Faustão, 73, abandonou. Ou aqui embaixo, né? O Catar, pequeno país do Oriente Médio, recebeu. Eu, mesmo cansado, sempre faço meus exercícios. Esse mesmo cansado seria uma oração reduzida, né? Mais independente.
é um aposto. Conjunções, em geral, também vão requerer uma vírgula, né? Sejam elas pequenas, grandes, no meio da frase, né, com mais de uma palavra e tal. Eu não tenho tempo para nada, logo não consigo fazer as tarefas. Poderia ser portanto também, né? Por esse motivo não consigo fazer as tarefas. Qualquer elemento que tenha uma cara de conjunção, principalmente se estiver no começo ou no meio, assim, né? Independente, na verdade, vai precisar de uma vírgula. Antes de porquê, né? Quase sempre tem vírgulas. Não fui à aula ontem porque estava gripado. É bem fácil de esquecer. Ainda assim é uma conjunção que eu uso bastante. Eu sempre achei que se escrevia ainda assim. Eu levei muito tempo para descobrir que era dessa forma. Não escreva ainda sim, pelo amor de Deus. E conjunções adversativas é a mesma lógica, mas algo a se apontar aqui. Antes de mas, sempre vai usar uma vírgula, né? Isso é manjado já, todo mundo já sabe disso, né? Só que o mas ele funciona muito melhor no meio das frases. Você pode até começar uma nova frase, né, com mas, por exemplo aqui, né, eu gosto dela, ponto. Mas às vezes é complicado. Mas muita gente considera isso não errado, mas feio, sabe? Então é melhor usar ele sempre no meio das frases, assim. Aí, claro, você poderia trocar por um ponto, daí não iria uma vírgula, iria propriamente um ponto, né? Mas ele é usado muito no meio das frases. E dessas outras adversativas é só o porém que também pode ser usado no meio das frases pela gramática tradicional. Embora tenha gente que diga que ele também funciona melhor no começo. As outras conjunções adversativas, né, como contudo, entretanto, todavia, até só que é uma conjunção adversativa bem informal que a gente usa, né? Tipo, eu gosto de você, só que você me irrita. Funcionam melhor no começo das frases. Esse só que é um pouco diferente dessa, né? Mas a maioria vai ser assim, ó, contudo, vírgula, foi mal no último teste. E sempre essas mais longas, assim, mais formais, como contudo, entretanto, no começo da frase. A menos que seja assim, como embaixo, meio que se entrelaçando com a oração, né? Eu, porém, prefiro ficar em casa. Isso sou bem formal, bem bonito, né? Poderia ser contudo aqui também, né? Eu, contudo, eu, entretanto, prefiro ficar em casa. Aí com mas e porém, tem um caso muito específico que é melhor não usar a vírgula, que é quando você une dois adjetivos, assim, né? Trata-se de uma camiseta feia, porém confortável. Uma camiseta feia, mas confortável. Mas é um caso bem específico. Okay? E falando em intercalar frases, assim, o hipérbato, que é uma figura de linguagem, não é muito usado em textos assim argumentativos, textos curtos, mas eu acho bonito assim para textos mais livres. Você precisa, penso eu, arranjar um novo emprego. São duas frases que estão como que uma dentro da outra, né? Uma ordem mais natural seria falar: eu penso que você precisa arrumar um novo emprego. Ou ali embaixo também, né? Teremos, quem sabe, uma chance contra eles. Né? Tá uma dentro da outra. Também, de novo, o mais natural seria falar: quem sabe teremos uma chance contra eles. Mas com o hipérbato daí você usa a vírgula, né? O anacoluto é algo parecido, eu nem sabia desse nome, anacoluto. E isso é bem mais informal, eu diria que na fala a gente usa muito, mas na escrita raramente, assim. Que é quando você repete o sujeito, assim, tipo, reafirma o sujeito. O Gustavo, ele é um cara muito gentil. Esse ele é o Gustavo, de novo, né? É uma coisa pleonástica, né? Mas não pleonástica no mau sentido, algo que seja errado, mas soa bem informal, né? Os teus cachorros, eu sempre gostei de brincar com eles. Pode estar lá pro final, né? E esses últimos aqui que eu falei, todos são bem mais específicos, né? As eugmas também não tão comuns, mas é quando você tira ali um verbo que já apareceu para não ficar repetido. O Brasil joga amanhã, a Argentina na terça. Você poderia falar: a Argentina joga na terça, não precisaria de vírgula, mas como você omitiu, aí você coloca uma vírgula para não ficar confuso. Ali embaixo também um exemplo no meio da frase, não começando uma frase nova. Essa aqui
se repete com a das conjunções, mas é bom dar uma ênfase. Essas palavras e expressões, advérbios, adjuntos adverbiais para dar ênfase nas coisas, né? Ou uma pequena explicação, quase como um aposto, né? Comprei, inclusive, um ótimo presente. Parece, sobretudo, uma questão comportamental. Tem várias expressões que são parecidas com essas, assim, sabe? Não só de uma palavra, mas às vezes um pouco maiores. Agora começa a ficar um pouquinho mais talvez difícil de entender ou é complicado, enfim. Múltiplos adjuntos adverbiais sem acento. Desculpa, esqueci. Esse é bem comum da gente perder, mas quando você tem dois adjuntos adverbiais que são realmente separados, né, um do outro, às vezes é tudo a mesma coisa, só os advérbios estão dando ênfase para o mesmo adjunto, né, para a mesma coisa, mas quando são dois diferentes você separa. Ontem, as duas. Venha sem pensar duas vezes, amanhã. Usei ontem e amanhã, mas não precisa ter nenhum de tempo, né? Pode ser, se você conseguir achar um exemplo que não tenha nenhum advérbio de tempo, daria também. Em tese, você poderia colocar a vírgula se tivesse só um também. Nós encontramos vírgula ontem, venha sem pensar, venha vírgula amanhã. Mas é um pouco esquisito ainda pra mim. Você só pode, mas assim, só se for muito necessário, só se for para evitar algum tipo de confusão. Aí, isso aqui é muito importante. Adjuntos adverbiais fora de ordem. Digamos que a ordem natural é você colocar essas informações que estão aqui antes da vírgula no final da frase. Por exemplo, aqui, pegando a música do Humberto Gessinger, né? Eu conheci uma guria ontem à noite. Aí você não precisaria da vírgula porque é uma ordem mais natural, mais comum do português. Mas assim, se for realmente um advérbio, né, e não parte da frase, não só uma inversão do... Não, parte da frase ele é, mas não só um complemento verbal, uma inversão do sujeito e tal, mas sim um advérbio, né, ali uma informação a mais sobre o verbo, sobre como aconteceu. Aí você coloca uma vírgula. E aqui tem vários exemplos, né? Ontem à noite, depois de lavar a louça, terminado o jogo, meus alunos, pouco a pouco, têm se adaptado às aulas presenciais, mas não, também, de novo, meio que todos são de tempo, mas poderia usar algo como, historicamente, as mulheres têm o papel, todos com vírgula, assim, sabe? Claro que vai ser mais comum de tempo, né? Aí, só uma coisa que a gramática aceita, que os gramáticos aceitam você não usar essa vírgula se forem locuções adverbiais pequenininhas, assim, né? Por exemplo, esse ontem à noite só 3 palavras, segundo a maioria dos gramáticos, está de boa você não usar vírgula. Aquele historicamente, que eu falei, também não precisa. É só quando for muito grande, daí você vai ter que usar, né? E aqui é muito parecido, mas são orações inteiras, né? Esse terminado o jogo também se encaixaria melhor aqui embaixo, mas enfim. Quando eu te vi na festa, não tive coragem de falar contigo. Igual antes, a ordem mais natural seria dizer o contrário, aí não precisaria. Não tive coragem de falar contigo quando te vi na festa. E vale para todos isso aqui, ó. Caso seja necessário, desde que nos conhecemos. Se eu tivesse R$1 milhão, compraria um barco. Mesmo que eu tivesse R$1 milhão, não compraria um barco. Tem várias dessas, dá até para reconhecer por algumas expressões, assim, né? Se, caso, quando. É muito comum a gente perder isso de vista, mas se você for quebrar essa ordem, né? Em termos mais técnicos, se você quiser colocar a oração subordinada primeiro, né, antes da principal, aí você tem que colocar uma vírgula. E aí, esse último é um caso bem particular, que vale uma explicação a mais. A diferença entre orações explicativas e restritivas. O nome, nesse caso, funciona bem, é bem autoexplicativo, mas
É assim, nessa frase aqui, ó, meus tios que gostam de videogame, entre vírgulas, são muito legais. Nesse caso, com as vírgulas você só está adicionando uma informação. Tem ali todos os seus tios e todos eles gostam de videogame. Você só está dizendo que eles gostam de videogame. É uma coisa a mais ali. Se você sem vírgulas, meus tios que gostam de videogame são muito legais. Aí você estaria dizendo que só os seus tios que gostam de videogame são legais. Então, anota aí, faz um desenho que é mais fácil de entender do que de explicar. Quando você entende é muito fácil, mas para explicar em palavras é um pouco mais. Aí, por exemplo, aqui embaixo, a banda Titãs, a qual lançou um álbum recentemente, está reunindo sua formação clássica. Ah, inclusive vale para que, é mais comum com que, mas vale para a qual, os quais, em que, onde, etc. Esse aqui sem as vírgulas seria como dizer que existe outra banda chamada Titãs, ou outras, mas a que está reunindo a formação clássica é a que lançou o álbum recentemente. Se não tivesse as vírgulas, o sujeito seria tudo isso aqui, né? A banda Titãs que lançou o álbum recentemente. Só essa banda Titãs, não as outras bandas chamadas Titãs. Mas com as vírgulas é uma explicação, um aposto, se você quiser. Você está dizendo ali que a banda lançou um álbum recentemente e está reunindo sua formação clássica. Talvez tenha ficado confuso em algumas partes, mas manda pra mim aí as dúvidas. E isso é o básico, lembrando, não adianta muito tentar decorar regras, é melhor tentar entender a lógica, se houver lógica, existe. Só nem sempre ela é tão clara e às vezes é um pouco arcaica. Mas é melhor tentar entender a lógica, os padrões da língua e também escrever pra caramba, né? Mas se algo ficou confuso, dá um grito. É nóis. Adeus, classe.